começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas e 3 minutos. 1h03, anota aí, terça-feira, dia 20 de fevereiro. Cara, 9 dias pra se acabar tudo, né? 9 dias pra se acabar o mês de fevereiro. E aí sim, né? O ano já começou porque o carnaval já foi embora. Muito bem, você sabe que terça-feira você tem um encontro aqui marcado comigo, com Saúde em Foco e com a Bicho de Patas. Clínica Veterinária. Isso. Pois é. E o assunto hoje tá pra lá de bom, sabe por quê? A doutora Alexandra Nogueira vai falar com a gente sobre laser terapia. É isso mesmo, o uso do laser na medicina veterinária, já que o laser já é bastante usado desde a década de 60. Então vamos lá trazer essas informações para cá. É natural que quando os nossos bichinhos de estimação ficam doentes, nós sofremos juntos, né? Claro, todo mundo sofre. Afinal, há uma infinidade de tratamentos invasivos que geram desconfortos para eles. Esse não é o caso da laser terapia, que em um primeiro momento foi iniciada em humanos ainda na década de 60. E devido ao sucesso, a medicina veterinária vem tratando os animais com ela. Essa terapia proporciona um efeito analgésico rápido, ou seja, tira a dor rápido dos nossos bichinhos, e uma aceleração na recuperação dos tecidos ósseos, epiteliais, articulares e musculares. Além disso, atua como uma técnica anti-inflamatória no local, em casos como artrose, tendões inflamados ou edemas pós-operatórios. Edemas, gente, é inchaço, né? Quando fica inchado ali, quando os nossos bichinhos são operados. E aí a gente vai falar um pouquinho com a doutora sobre essa questão da laser terapia, né? E assim, é muito importante a gente saber disso porque nós que somos tutores, nós que somos apaixonados pelos nossos bichinhos e gostamos dos bichinhos, quando eles sofrem alguma coisa, é claro, quando você sente alguma coisa, você quer se livrar logo daquela dor. Afinal de contas, dor não é normal. Dor não é normal para nós, imagina para eles que não sabem falar. Né? Muitos deles só vão saber gemer, só vão saber miar ou até mesmo chorar. Né? Então é preciso que a gente tenha muita capacidade de interpretar esses sinais e se a gente não tiver essa capacidade, claro, levar no médico especialista, que é o médico veterinário, que aí sim, ela pode dizer para você qual é o tratamento mais indicado. Como é que vai ser usada ali a laser terapia? Qual o tempo de recuperação ou remissão daquela doença? Quando é que eles vão estar normalmente no nosso convívio? Né? Então, quanto tempo também vai ficar ali? Quais são as indicações que se faz a laser terapia na medicina veterinária? Então, a gente vai falar com a doutora sobre isso. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, Sérgio, vamos chamar o intervalo de novo? Vamos chamar na grande aí? Enquanto a doutora volta aqui, ela chega aqui. Então vamos lá, você pode fazer suas perguntas pelo 99639-8389. A Ana Paula Caetano já está aqui, a Neide já está aqui. A Neide está dizendo assim: boa tarde, meu amigo, já estou ligadinha, viu? Esse programa é um sucesso, um arraso. Estava ouvindo aquelas músicas lindas, maravilhosas que o Sérgio Paulo coloca. Olha aí, Sérgio. É o NN Light. Se você perdeu o sono, não precisa não, ela chegou. Se você perdeu o sono, tá? Tem NN Light na madrugada também. De 3 às 4 da manhã tem NN Light, tá? Então, se você estiver dormindo aí e quiser acordar aí às 3 horas da manhã para curtir a NN, né? Tá certo? E depois tem a Hora do Rei. 1 hora com as músicas do Roberto Carlos, do rei Roberto Carlos, de 4 às 5 da manhã. E às 5 começa a pancada do jornalismo aqui, que é o Comando 91. Tá legal? Então, toda a programação da NN você tem aí 24 horas no ar, tá bom? Sem tirar de dentro. Vamos lá. Bora, doutora... cuidar! Vamos. É isso aí. Doutora Alexandra, boa tarde. Seja bem-vinda depois de um recesso aí monstro, depois do carnaval, né? A gente vai falar de um assunto muito bacana, que é o uso do laser. A gente estava falando aqui que a medicina humana, ela já usa o laser desde a década de 60. É muito tempo para cá, né? Então, assim, agora é também usado na medicina veterinária e a gente é quem ganha com isso. Nós que somos tutores, né, que somos apaixonados pelos nossos pets, quando eles têm alguma coisa, claro que a gente quer o mais rápido possível fazer com que eles fiquem bons daquelas patologias que podem ser apresentadas. Então, vamos começar do começo, como diz o Matuto, né? Quais são as principais indicações e quando é indicado realmente o uso do laser
na medicina veterinária. Boa tarde. Tava com saudade de você. Boa tarde. Eita, verdade, viu, André? Essa pausa, esse tempo foi corrido, porque até apesar de que carnaval é uma coisa, mesmo quem vai descansar, quem vai curtir, mas é intenso de toda forma, né? A gente se organiza para isso. E tava com saudade também, André. Opa, é muito bom as terças-feiras. A gente sempre tem esse bate-papo, um assunto novo, uma ideia nova. E você usou o carnaval para emagrecer, não foi? Eita, mas... Meu Deus. Rapaz, não. Ela tá fitness. Ou seja, ela tá fitness. Ela perdeu mais uns 5 quilos no carnaval. Não, pior que na balança não, tá tudo certo. Então tá bom. Corre aí. E hoje a gente vem com esse tema tão importante, né, que é o uso da laser terapia, né, a laser terápico, né, como terapia de verdade, é terapêutico. As pessoas às vezes confundem com laser dermatológico, com laser estético, né, que é um pouco diferente. Uhum. São ondas de infravermelhos diferentes, né, são ondas diferentes, de profundidade, inclusive, porque o laser na parte dermatológica estética é um laser mais superficial, né? Uhum. E esse laser ele tem uma profundidade de Joule, né? Realmente é uma lesão, por exemplo, se laser pega em olho, ele pode causar cegueira, né? Assim como aqueles lasers, até aqueles lasers de brinquedo que faz aquelas apresentações, também é importante. Mas aí termina sendo o mesmo laser, com potências totalmente diferentes, né? Então, a laser terapia vem aí na medicina veterinária, né? Para ajudar, né, no auxílio a diversas patologias. Então, a gente ficava muito limitado ao uso do laser, mas com o passar do tempo, o laser vem sendo aplicado de diversas formas, né? Eu pontuei aqui algumas formas que o laser é aplicado, uma delas, viu? Mas quando a gente pensa em laser, a gente pensa em inflamação, na verdade, em desinflamação, em diminuição de dor, né? Em terapias focada e alvo em processos inflamatórios. Então, num resumo, a laserterapia se resume à inflamação. Uhum. Tá. Você colocou aqui que tem alguns tipos, né, que é importante a gente falar. Dermatites e alergias cutâneas. Muito bem. Por quê? Porque o processo de inflamação de uma pele, quer dizer, independente do que aconteça, porque a gente sabe que a pele dos cães, por exemplo, a gente tem muitas características, muitas doenças, muitos tipos de coisas que podem causar uma dermatite, né? Uma alergia. Então, a gente sabendo qual é a causa dessa dermatite, para poder tratar a causa base, não é que o laser venha para tratar todos os tipos de dermatite. Não é. O laser ele vai desinflamar a pele. Então, ele vai agir naqueles pontos de localização, que é bom é que o laser é localizado, né? A gente vem com a caneta, não sei se pronto. Esse é um tipo de luz azul, né? Que é também um tipo de laser, mas hoje o que mais se usa é o laser da luz vermelha. Vou mandar uma foto do que a gente usa mais com frequência, mas é assim mesmo. Então ele tem umas imagens aí muito interessantes. Esse cãozinho tem uma lesão na pele, aí no membro posterior, e está sendo aplicação local, né? É livre de dor, é totalmente indolor, não tem dor, não sente nenhum desconforto, nem ardência, nem queimou. É muito interessante. Uhum. Então, a gente sabendo a causa base de uma dermatite, procurando aliar, porque a terapia do laser terapia, por exemplo, é um aliado, né? Uhum. Ele sozinho talvez não resolva, porque se for um caso de fungos, bactérias, a gente vai precisar realmente combater esses fungos, essa bactéria, e tratar a lesão da pele concomitantemente, associado paralelamente, sabe, André? Uma terapia ajudando na outra, mas tem resultados incríveis em dermatites também. Olha, Isso é um tipo de caneta laser. A gente não consegue ver esse laser com essa facilidade, porque a ponta ela fica em contato direto com a pele, tá? A gente não consegue ver como tá aí mesmo, mas é nessa modalidade. E eles ficam quietinhos, né? Já que não tem dor. Não tem dor, exatamente. E não precisa nem anestesiar. De forma alguma. Eles adoram, porque a gente passa, por exemplo, tem casos que eu uso só laser terapia para um tratamento de articular, que é meia hora, só de laser. Então, aplicando laser naquele ponto, insistentemente, fazendo uma varredura localmente, é bem interessante. Agora, sem dor, não há dor, não.
Bacana. Tem aqui também infecções articulares. Que infecções são essas, doutora, que pode acometer os nossos pets? E em quem elas são mais comuns? Nos cães ou nos gatos ou dos dois? As processos infecciosos de articulações de osso geralmente são artrites, artroses, osteomielites, que é processo inflamatório do osso, mas causado por um fungo, por exemplo. Qualquer tipo de degeneração óssea, pós-trauma, onde houve o processo infeccioso bacteriano do osso. Então, qualquer processo desses que inflamou tanto a articulação quanto o osso, o laser chega fazendo essa desinflamação. Qual é a função? Desinflamar, dessensibilizar aquela região e deixar ela com uma analgesia de forma... Não é natural, mas é porque o laser ele consegue atravessar a barreira de músculo, né, até chegar, e por isso que é diferente do laser terapêutico, ele chega até o osso. Então, vai depender realmente da regulagem do aparelho, da quantidade de joules que é inserido, né, de luz para aquele local. Então, ele entra muito bem nos processos inflamatórios, degenerativos, articulares, de todo o processo articular do corpo, qualquer que seja ele. Tá. Quem está acompanhando a gente aí pelo nosso canal no YouTube, NN Play, tá tendo um show de imagens aí que o Marco Aurélio está colocando para você, tá? Se você não tiver conectado, se conecta aí, vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dá o joinha para dar a moral para o nosso canal. Tem mais de 35 mil inscritos, mais de 7 milhões de visualizações, tá? É sempre show de bola mesmo quando a gente está fazendo nossas transmissões aqui, principalmente, claro, no futebol e no jornalismo, né? Então, fica de olho, fica ligado, aciona o sininho, dá o joinha e se inscreva no nosso canal. Exatamente. Doutora, lesões oculares, em nós humanos, o laser é usado na oftalmologia, mas com muito critério, com muito cuidado pelos médicos especialistas, os médicos oftalmologistas, né? E tem lesões até dos olhos que o laser é contraindicado. Não se pode usar o laser nos olhos, claro, para não danificar a córnea, enfim, e a visão. Mas nos pets, ele também é usado pelas lesões oculares e não tem problema nenhum para eles. Exatamente. Então, é esse cuidado. Pode ser utilizado em lesões oculares, mas nunca em região de córnea, por exemplo. Então, quando se usa a laser terapia específico para ocular, geralmente esse paciente é sedado, tá? Porque ele precisa, ou a gente tem um anestésico também do local que deixa o tópico, que deixa o olho mais centralizado, e deixa parado mesmo, né? Sendo que os animais, por exemplo, é um pouco diferente da gente. Ele não, a gente, por exemplo, o médico fala, fique parado, vamos ficar quietinho. O cão é diferente. Então, o cão, a gente realmente, se for necessário, o uso do laser pode ser utilizado sim, em região de esclerose, em região de mucosa, muito em região de mucosa, próximo à ocular, região ocular no geral, né? Mas não entrando em contato diretamente com a córnea. É por isso que, nesse caso, é feito com o paciente sedado, tá? A gente faz um recobrimento, recobre a córnea. O oftalmologista, ele também utiliza, né? Ele tem essa utilização, a gente usa uma terapia associada junto com o oftalmologista fazendo isso, não é uma terapia sozinha, né? E assim, muito cuidado em relação a isso, porque em casos de neoplasias, de câncer, o laser é totalmente contraindicado. Então, precisa saber, por isso que eu falo sempre, é uma terapia associada, porque já precisa vir com o diagnóstico do que se trata, né? Aquela lesão no olho é referente a quê? Foi algum câncer? Se foi, a gente vai excluir a terapia de laser terapia. Não só no olho, tá? Ou seja, se tiver uma ferida no pet, aí não pode utilizar diretamente o pet. Tem que investigar. Mandar para fazer a biópsia, o que é aquilo ali na pele do cãozinho ou do gato, para poder utilizar o laser. Exatamente. Não pode utilizar de qualquer forma. Esse é um dos grandes contraindicativos do laser. Na verdade, é um dos únicos, né, contraindicativo. É o uso com células neoplásicas, porque assim, o laser ele vai estimular células, de alguma forma, ele vai estimular a cicatrização, ele vai estimular toda a vascularização, colágeno, toda a parte sanguínea daquela região, ele vai estimular para recomeçar uma cicatrização. Com as células do câncer vai ser a mesma coisa. Então ele vai estimular a se multiplicar. Então, em vez de melhorar, vai piorar aquela lesão cancerígena, com certeza.
Tá. E também é usado aqui, doutora, nas doenças dentárias. Então, que doenças são essas? Na Ah. periodontia, na cárie ou até mesmo ali no tártaro, que porventura pode acontecer com os pets também. Inflamações é perfeito, assim, um sucesso grande na parte da odontologia. A gente tem o Dr. Charles, inclusive, que eu sempre digo que vou trazer ele aqui. Viu, doutor? Vamos marcar um dia pra gente vir aqui. Ele é especialista só na parte de boca, né? Então ele faz toda pela parte odontológica. E ele é, assim, maravilhado pelo laser com as ações. Por exemplo, um pós-cirúrgico que usa laser e um pós-cirúrgico que não usa laser. Então ele acelera a cicatrização em até 10 vezes. Então é muito importante essa informação e a gente ficar sabendo disso, porque são estudos mais novos. E aí ele entra, o laser terapia, mais uma vez, desinflamando, desinfeccionando também, causando uma dessensibilização da região. E é usado em casos mais específicos, em gengiva, bochecha, tecidos moles, né? Uhum. Língua. Né? Ele não faz aquela parte de cálculo dentário, nem faz a parte de cáries, por exemplo. Não. Ele não age nisso aí, mas ele age nas consequências que isso causou, que é o processo inflamatório da gengiva em si. Uhum. Né? Nas fístulas periodontais. Ele age muito, muito, muito bem. Tá, um abraço aqui ao Carlos Leite, que é o Carlinhos, ele dizendo aqui que mora no Bom Sucesso. Muito obrigado aí pela audiência de sempre, tá? Doutora, tratamentos de pontos de gatilhos. Que pontos de gatilhos são esses? E quem é que manifesta mais esses pontos? Os gatos ou os cães? Então, os pontos de gatilhos são pontos X, vamos dizer assim, de determinada região. Isso acontece muito em lesões neurológicas, né? Porque lesões neurológicas, inclusive, um dos fatos da laser terapia também é ajudar na neurodoenças, né? Em algumas doenças neurológicas, que já agem diretamente desinflamando esses pontos. Então, os pontos de gatilho são pontos X. Ele age, por exemplo, numa musculatura, ao redor da musculatura, a gente tem um osso comprometido, ou a gente tem um nervo comprometido. Então, a gente age diretamente naquele ponto de gatilho, que é uma região mediana. Ele vai agir dessensibilizando aquela região e fazendo com que a terapia consiga ser introduzida, né? Por exemplo, o uso de anti-inflamatórios orais, né? Que é sistêmico, o cão toma, o gato, ele vai fazer a parte sistêmica toda, ele vai desinflamar. O que é que o laser vem com isso? Em cima daqueles pontos de gatilho, em cima daqueles locais com maior dor, a gente dessensibiliza e consegue, associado ao anti-inflamatório, causar o processo de analgesia, por exemplo. Uhum. Então, é exatamente isso. Muito interessante mesmo. E vamos lá. Aí, desculpa que você perguntou mais comum em cães ou gatos. Isso vai depende muito só do grau da doença, do que o paciente está sentindo. Tá, perfeito. E lesão dos tecidos moles. Aí a gente sabe que tanto os cães quanto os gatos podem ter essas lesões por vários problemas, né? Acidentes, né? Brigas que eles podem ter entre si, podem lesionar ali, né? Atropelamentos, que é muito comum, infelizmente, na nossa cidade, e acidentes domésticos também, né, doutora? É verdade. Então, lesão do tecido mole é tudo que tem musculatura, né? Mole não musculatura. Então, tudo que envolver, inclusive cavidade abdominal, gastros também. Então, tudo que tiver parte, exceto o osso, é o tecido mole. Abdômen, né? Região de membros, principalmente região de coxa, né? Que é, infelizmente, onde eles conseguem ter o maior grau de lesões, né? É em membros, posterior, anterior, mas coxa femoral, bacia, né? É onde realmente tem maiores casuísticas de animais com esse tipo de lesão. Tá. Tem uma mensagem aí da Neide, né? Ela vai mandar? Já tá mandando, né? Doutora Neide tá mandando uma mensagem aqui, não tem muito a ver com o nosso tema, mas ela tá com uma dúvida, que ela diz o seguinte, vou mandar uma mensagem de uma reportagem que eu vi no Jornal de Alagoas, aqui de Maceió, sobre uma doença que está dando nos bichinhos, e aí eu vou mandar o áudio, ela vai mandar o áudio pra gente aqui. Quando ela mandar, a gente coloca no ar aqui, pra doutora tirar essas dúvidas, tá certo? Tá bom, Sérgio? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer assim, a gente vai para o intervalo, e aí depois do intervalo a gente vai responder essa pergunta da Neide, e ainda tem as indicações aqui do laser nas doenças respiratórias, nas condições gastrointestinais e também nos distúrbios urinários dos pets.
né? É muito importante a gente falar sobre isso e também falar da questão da saúde geral dos nossos pets. Quando é que a gente vai saber que é necessário o uso do laser? Quem é que tem essa capacidade? A gente, como tutor, eu mesmo não sei de nada, né? Chegar o bolota ali, entregar o bolota, né? Inclusive, a doutora Midian Novaes, que é nossa parceira aqui também, está levando seu filhote lá na Bicho de Patas, né? É o Theo, né? É o Theo. É o Theo, pequenininho, tá lá, é um Shih Tzu, né? E tá lá fazendo a festa da família, porque não tem quem não se curve a esses bichinhos, né? Então, a gente volta já depois do intervalo, manda suas perguntas para cá. O assunto é esse, em relação à questão do uso do laser. Um abraço aqui a dona Hilda. Ela diz assim: sabedoria, paciência, amor, paz e Deus no comando de tudo. Boa tarde também, dona Hilda, a todos do sítio Capim, que não perdem um Saúde em Foco. A gente volta já, daqui a pouco. Boa tarde! Saúde em Foco, na Rádio MM, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o uso do laser para diversos tratamentos veterinários com a doutora Alexandra Nogueira da Bicho de Patas. E a gente tá falando sobre esse assunto aqui. Chegou o áudio aí, Sérgio? Da Neide? Tá, dá uma escutada aí, né? Tá bom, então. Então, enquanto você dá uma escutada aí, a gente tá falando... 3h21. Tá, vamos ver aí, né? Tá certo? Então, assim, a gente tá falando aqui da questão do uso da laser terapia nos pets. A gente já falou aqui das dermatites e alergias cutâneas, das infecções articulares, das lesões oculares, que tem que ter um critério, tem que ter cuidado, assim como também nos humanos, as doenças dentárias dos nossos pets, tratamento de pontos de gatilhos, lesões de tecidos moles, lesões nervosas, e agora a gente vai falar das doenças respiratórias. O laser também é indicado aí nas doenças respiratórias dos nossos pets. Doutora, que doenças são essas? E se essas doenças respiratórias acometem também os nossos bichinhos de quatro patas mais no verão, ou mais no inverno do que no verão também? De fato, as doenças respiratórias têm um curso muito parecido com o nosso, que é comum mais no inverno mesmo, né? Épocas mais frias, onde eles
por exemplo, saem menos de casa, tomam menos banho de sol, que eles gostam, inclusive cuidado com o sol em excesso prejudica, não é comum os cães estar meio-dia em ponto no sol quente, não é comum, pelo amor de Deus, isso não é comum. Tem coisa errada com o seu pet. A gente já falou aqui, inclusive, que pode ser doenças hormonais, né? Uhum. Mas as doenças respiratórias, especialmente felinas, que aí sim é mais comum com os gatos, porque eles têm muitas doenças brônquicas, né? Muitas inflamações das paredes brônquicas, não que os cães não as tenham, mas os gatos é mais comum. E asmas, né? Asma felina, que inclusive não é contagioso para a gente, né? A asma, muito tutor pergunta. A asma é do gato, é específica dele, é uma doença respiratória do gato individualmente. Nem outro gato ele pega. Ele pega as doenças virais, né? Para a gente não, mas as doenças virais entre gatos, que é bem comum em infecções respiratórias. Então, essas sim são acometidas dos gatos diretamente. Então, como o laser, ele tem essa característica de atravessar as barreiras, seja cutânea, muscular, chegando à esquelética, a osso, a gente também consegue atravessar barreiras de tórax, por exemplo, né? Então, ele consegue chegar em regiões de brônquios, né? Alvéolos, principalmente fazendo essa desinflamação desses tecidos, né? Desses brônquios, melhorando a respiração, melhorando a passagem e a troca de ar para melhorar a fluidez. Regiões nasais também, né? Cavidades nasais, nariz. Então, tem gato que tem muito processo obstrutivo mesmo. O laser também ajuda tem essa indicação. Ô, doutora, você estava falando aí e eu estava me lembrando que muitas das coisas que nós humanos temos, os nossos pets têm. E você aí falou aí de doenças nasais e eu fiquei imaginando aqui um negócio, né? Eles não sabem dizer. Talvez seja até bom eles não saberem mesmo. Mas pet tem dor de cabeça? Tem muita compressão, existe muita dor de cabeça, especialmente doenças, sinusites, eles também têm. Eu ia perguntar sobre Rinites, sinusites, tudo que inflama as vias aéreas, eles são sujeitos a desenvolver. E quem é que mais tem, né? Isso aí, o gato? É o gato. É o gato. Porque os seios nasais são muito fechados, são menores, né? São fechadinhos, são menores. Né? O crânio dele também é menor. Então, eles têm muita dor de cabeça, né? Então, tudo que a compressão dos vasos, né? Dos vasos, de crânio mesmo, que é decorrente, por exemplo, de doenças respiratórias, desenvolve dor de cabeça. Por isso que o paciente, quando chega com alterações respiratórias, a gente também pensa nessa outra questão e pensa em dores. Por isso que ele toma analgésico, justamente para isso. Eles tomam analgésico, alguns tramadol, morfina, né, para diminuir a dor que é muito intensa. Então a gente tem que ir diferenciando e diagnosticando, às vezes por eliminação, né? Então a gente vê o limiar da dor dele, consegue identificar o limiar da dor e vai fazendo medicações até ele melhorar as dores e ficar mais confortável. Tá. Doutora, quem está em casa, né, que fica curioso como eu, como é que a gente vai identificar se o nosso cão, o nosso gato está com dor de cabeça, por exemplo? Não, eles não têm como... A gente não consegue identificar esse tipo de dor específica, tá? A não ser quando eles fazem compressão, que isso a maioria são doenças neurológicas muito grandes, que causam uma dor neurológica muito grande, dor neurológica e dor neuropática. Eles comprimem a cabeça sobre alguma coisa, né? E isso vai muito além de uma só dor de cabeça, isso vai no processo neurológico também. Mas realmente em casa é muito difícil a gente identificar que ele está com dor de cabeça, no máximo com dor, né? Ele não quer comer, ele está apático, está no canto, especialmente gato. Gato não come, tendo uma dor de dente, gato não come mais. Então, ele é muito seletivo em relação a isso. Então, viu que o gato não se alimentou, pense na possibilidade de uma dor. Tem que ficar de olho no gato, né? Igual quando meu irmão fala, um olho no padre e o olho na missa, né? Então, distúrbios, condições gastrointestinais. Então, a laserterapia também é indicada. Olha que amplo espectro de ação tem a laserterapia. A síndrome do intestino irritado, que inclusive é uma síndrome humana muito comum e de difícil tratamento, não só na medicina humana, na medicina veterinária também, porque já pensou, tudo que entra no organismo irrita o intestino, irrita o estômago, né? Intestino e estômago. Então, tem a síndrome do intestino irritado, que ele é muito comum, e nos animais também. Só que, assim como nos humanos, nos animais o diagnóstico é extremamente difícil, né?
Você vê que nos humanos, por exemplo, eu tive um paciente que eu acompanhei um tempo atrás. Isso do paciente amigo meu, né? Amigo que a mãe dele identificou a síndrome do intestino irritado. Então ele foi para São Paulo. O médico em São Paulo conseguiu diagnosticar depois de diversos tratamentos. E dele dizer a todo momento o que sentia, né? Eu sinto desconforto disso, ele comeu uma alimentação que se sentia desconfortável. Aí você imagina um animal. Como é que se diagnostica isso? Então é muito difícil. Então, a síndrome do intestino irritado, o laser terapia age diretamente nisso. Diretamente, o bom é que é diretamente, são pontos diretos. Colites, que são inflamações do colo, né, do intestino, ele age muito bem também. Então, toda a parte gastrointestinal, o laser terapia ele vem ajudando bacana mesmo. Tá, e por último desses assuntos são os distúrbios urinários, os distúrbios das vias urinárias. Olha só, bem lembrado e a gente falar sobre isso. E sim, é uma doença muito mais comum em gatos, né? Os gatos, eles têm um desenvolvimento de doenças urinárias muito frequentes. Gato obstrui por tudo, a gente costuma dizer. Tudo gato obstrui. Se ele ficou estressado, estreito. Porque é estreito, é muito fino. Para a gente passar uma sonda, a gente já falou aqui sobre isso, para a gente passar uma sonda para desobstruir um gato é um sofrimento. É sedado, com muita analgesia, porque ele sente muita dor. E quando não está com a uretra rompida já, né? Porque muitos tutores, às vezes, chegam com o gato muitos dias com aquela bexiga gigante, ele não consegue urinar, o retorno começa a ir para os rins, a urina, ruim, começa a retornar para os rins, é aquela loucura toda. E às vezes chega rompida já. Né? Então, nos processos obstrutivos urinários, que na inflamação da bexiga, porque quando, ora, se a urina ficou ali retida por muito tempo, aquela bexiga vai estar inflamada. Com certeza. O pH da urina do acúmulo urinário é muito alto e irrita muito a parede da bexiga. Então, a laserterapia ele também ajuda nisso. Só que a gente só pode fazer isso depois de, no mínimo, um exame de ultrassonografia. Por quê? Porque se pensar em outras doenças, como, por exemplo, câncer, neoplasia na parede da bexiga, que é muito comum, carcinomas em cão e em gato, a gente não pode aplicar essa terapia, né? E olha, gente, olha só os benefícios aqui, as vantagens da laser terapia na medicina veterinária, tá? Possui uma ação antioxidante, ou seja, previne o envelhecimento, tá? Reduz a fadiga muscular e cansaço, reduz ali também o cansaço dos músculos, né? Possibilita uma melhor circulação e oxigenação dos tecidos. Estimula o sistema imunológico, estimula o sistema de defesa dos bichinhos. Melhora a resposta celular de todo o organismo. A doutora falou aqui que o laser estimula as células a se desenvolverem, né? E promove a ação cicatrizante e analgésica, ou seja, além de cicatrizar as feridas, promove também a ausência da dor, conforme a gente já mencionou aqui. Então, assim, quando você for, se o seu pet tiver uma lesão, né? Então fale com o seu médico veterinário, fale com sua médica veterinária sobre essa questão, se se pode usar a laser terapia. Por quê? Porque vai ser bom para ele, pelas vantagens que a gente já elencou aqui. A ausência de dor, né, que é a analgesia, a rápida cicatrização, né, o tempo se reduz muito da remissão daquela doença que porventura possa ter a indicação de usar a laser terapia, tá certo? Então, esses são os... Olha a mensagem! Isso, agora sim, agora a gente vai liberar aqui a mensagem da Neide, que ele mandou uma mensagem aí a respeito de uma doença que ela leu no jornal, né, Sérgio? De uma doença que está rolando em Maceió. Oi? Saiu na TV. Então, vamos ver que doença é essa e espero que isso não chegue aqui na nossa cidade. Vamos lá, vamos ouvir a Neide. Vou precisar fazer porque está tendo um surto da doença chamada esporotricose e se ele tiver com essa doença eu não vou poder castrar porque ele vai ter que tratar no mínimo 3 meses. O tratamento em casa não deu certo e ela procurou ajuda profissional. Sem sucesso porque assim, eu não conseguia administrar os comprimidos, então pedi ajuda a um profissional amigo meu da área que até mudou a apresentação da medicação para ser pastosa, facilitar a ingestão. Mesmo assim, ele foi piorando, então eu tive que isolar esse animal e pedir ajuda para tratar ele. E assim passaram-se meses, ele foi tratado, curado. Foram 4 meses de tratamento e depois a gente, assim, castrou, vacinou e tudo. A esporotricose é causada por um fungo que está presente em vegetação em decomposição, árvores e
e também no solo. A gente suspeita que esse fungo, de alguma forma, ele adquiriu uma supercapacidade de infectar animais, principalmente gatos, cães e seres humanos. No centro de zoonoses, muitos animais estão chegando. Muito bem, a esporotricose é uma micose subcutânea causada pelo fungo do gênero Sporotrix, que habita a natureza e está presente no solo, no solo, na palha, nos vegetais, nos espinhos e na madeira. A doença pode afetar tanto humanos, olha aí, quanto animais, principalmente os gatos, que representam mais de 50% dos casos. Doutora, a gente fez a lição de casa direitinho aqui. Fez, muito bem. Esporotricose é o nome do negócio. Esporotricose é um surto muito importante, né? É uma zoonose, é uma doença que tanto a gente pega, mas na verdade a forma mais comum de adquirir a esporotricose é realmente jardins, plantas, palhas, é muito comum o fungo estar ali. Mas o gato, coitado, vem mais uma vez sendo um transmissor também, né? Então ele se infecta com esporos, né? Com o fungo. E aí ele começa a ter uma lesão na pele, caracterizada por uma lesão muito bem arredondada, extremamente inflamatória, extremamente infecciosa. Você usa todos os tipos de pomada, não consegue a remissão, porque é um tratamento muito específico, a esporotricose. E quem tiver contato com esse gato contaminado, ou esse ambiente que tem os esporos que a gente não consegue ver o gato, né? Então ele consegue se contaminar sim. Em Arapiraca existem muitos casos já, né? E, André, eu falei com você aqui esporotricose, eu acho que tem, sei lá, uns 6 meses atrás. Ou mais. E eu não tinha ouvido falar em nenhum caso, né? Eu vi que o surto muito grande em Recife, aqui próximo chegando, vi que em Maceió começou a ter, né, o ano passado, mas agora, em Arapiraca, a gente vai fazer semana que vem, só sobre esporotricose, tá? Perfeito. Um programa inteiro, porque é muita coisa, é muita informação. E aí a gente está tendo muitos casos aqui em Arapiraca, inclusive todo gato que chega, especialmente gato, não é só como em gato, você viu que pega em humano, pega em cão, pega em gato, pega em quem tiver susceptível ou quem tiver em contato com aquele gato, né? Então é uma zoonose mesmo, precisa ter cuidado. Tá certo. Então a gente precisa ter cuidado, inclusive na clínica, todos os animais que chegam, especialmente gatos, a gente já separa, fica isolado até que se prove o contrário. Então é feita a citologia, o exame é muito rápido, é fácil de ser localizado, é rápido, a gente tem um diagnóstico rápido. Tratamento é lento, mas tem tratamento. Tá, muito bem. E falar nisso, em tratamento, amanhã tem Spa Day Cat na Bicho de Patas, né? Vai rolar um videozinho aí que você vai ver aí, que os bichinhos estão tomando banho, ó, que delícia, né, rapaz? Você tem um feromônio ali, né? E aí tá tudo certo aí, ó, né? Pra você agendar aí lá na Bicho de Patas. 988650800, né? Esse telefone, doutora? É esse sim. Tá, então vamos fazer isso, né? O seu gato vai ter um tratamento VIP, tem os feromônios lá, relaxante, anti-estresse e aconchegante, uma salinha só para eles ali na Bicho de Patas, na unidade lá da Baixa Grande, tá? Da unidade de 24 horas, tá certo? Então, você quer dar um banho no gato, literalmente, você vai na Bicho de Patas amanhã e ele vai voltar lá cheiroso ou cheirosa, todo animadinho, todo feliz e muito bem tratado, como é de praxe aqui pela Bicho de Patas. Doutora Alessandra, legal! Obrigado por ter vindo. Né, um abraço aqui também a Dilza, do sítio Uricuri. Tem quanto tempo aí? Manda aí, solta aí o áudio da Dilza. Vamos lá, ela está em Uricuri, em Atalaia, doutora. Olha. Boa tarde, doutora. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu não tenho muito o que falar dos cachorros, porque eu tenho 3 cachorros. 4 cachorros, aliás, porque tem a minha Mel, que é minha filha, que vai de casa direto. Já mandei uma foto por aí, exclusiva. Mas, e assim, eu quero saber, doutora, porque eu dou banho na minha cachorra 2 vezes na semana. Os outros eu só dou banho de 8 dias. E a questão também é outra questão. Eu tenho um gato aqui, que chegou aqui, a gente adotamos ele, chegou, meu filho pegou e não gosta de gato, mas depois ficou. Aí, mas ele, mesmo que ele esteja de barriga cheia, quando eu vou comer, ele fica pedindo miau, miau, miau. E a gente, assim, às vezes, se facilitar uma coisa, ele pega. Às vezes eu dou uma rapada nele, digo Roberto, quando eu digo Roberto, ele pula, às vezes ele abaixa, ele me vê e já corre. Aí depois ele é muito carinhoso, ele volta, se eu estiver deitado na cama, ele volta e fica lá deitado em cima de mim, me carinhando, me alisando. Mas eu quero saber por que ele faz isso. Se ele tem ração, quando ele não tem ração, eu boto cuscuz com salsicha, que é o Camel come direto.
Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Tá certo. Dilza, não bata nele não, né? Esses bichinhos são bichinhos que deviam ser alados, eles deviam ter asas, porque realmente eles são anjos que Deus mandou, na minha opinião, para alegrar a vida da gente. Quem gosta de pet mesmo, gosta de cão, gosta de gato, né? Das formigas, qualquer ser que tem vida ali. Doutor, explica então aqui por que o Roberto... Eu adorei o nome do gato. Por que o Roberto tem esse comportamento de ser tão comilão? Então, o Roberto, os gatos, eles têm o hábito de se alimentar a todo momento, né? Então, o que é importante é não colocar ração em excesso, colocar aos poucos mesmo, porque ele quer toda hora, todo momento, a digestão dele é muito acelerada. Então, ele fica com fome com maior frequência. Outra coisa, verifica se o remédio de verme dele já está em dia, porque às vezes ele pode ter uma quantidade de vermes aí e está dividindo essa alimentação, né, com os vermes. Isso pode estar acontecendo, mas no geral, os gatos tendem a fazer isso pela quantidade, pelo hábito deles estarem se alimentando com frequência, pela digestão acelerada. Mas verifica, um bom remédio de verme pode ser isso também. Tá bom, tá respondido. Até a próxima terça, então, Adilza. Doutora, até a próxima terça também. Até a próxima terça, se Deus quiser. Muito bem, gente. Amanhã eu vou ter a psicóloga organizacional Jessirane Amorim. Olha o tema da entrevista. Ou você cresce ou desaparece. É um evento que vai ter aqui, One on One, tá? No dia 5, 4 e 5 de março, né? Que a Atos Gestão Empresarial está trazendo para Arapiraca. Aliás, os palestrantes, doutores, estão vindo de Boston, dos Estados Unidos. São brasileiros. Vou te passar o contato da galera aí para eles entrarem em contato com você. Um evento que quem é empresário em Arapiraca não pode perder. Os caras são muito bons, são grandes mentores. Um deles, mentor ali daquela Mondial, empresa de eletrodoméstico. Todo mundo tem um Mondial em casa. Da Iowa também, né? Que a Iowa tem aí muitos produtos audiovisuais, né? Tem inclusive esse presidente ou dono da Mondial, ele tinha dito que só vai parar quando todos os brasileiros tiverem pelo menos um eletrodoméstico em casa. Eu já tenho, viu? Eu já tenho uma. É verdade. Eu já tenho uma. É muita coisa. Pois é. Já posso tirar foto com o cara que eu tenho aquela panela que frita o negócio lá, que todo mundo chama de air fryer. A air fryer mesmo tem uma patente lá daquela. Como é que chama lá? Que fechou aqui no shopping? Polishop, né? Eu soube que assim, a principal air fryer tem a marca patenteada pela Polishop, né? E vieram as outras ali, que são os modelinhos mais baratos. Eu tenho uma da Mondial em casa e funciona muito bem, obrigado. Você que não gosta de gordura, até batatinha frita sem óleo, ela faz, que é uma beleza. Então, tá bom? Muito bem. Missão cumprida, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente volta às 13 horas, ou você cresce ou você desaparece. É muito o tema da nossa entrevista de amanhã. Não é não? Muito obrigado. Marcão, obrigado por tudo. Segue agora a nave com o Sérgio Paulo, que vai tocar aí pra você 40 minutos de música sem intervalo comercial. Depois tem as 3 mais gostosas da programação, as velhinhas mais gostosas